Olá pessoal, este é o Resumindo Estudo sobre Segmentação Turística. Este é um tema fundamental para vocês, porque ele trata inclusive da ideia de oportunidades para quem quer trabalhar como guia de turismo. A ideia de segmentação turística é um modo de se olhar para o turismo e dividi-lo em áreas de interesse. Tá? Nós vamos tratar disso. Vocês vão tratar disso mais aprofundadamente ao longo da agenda, né? O material de vocês está bem legal, traz uma boa base a respeito disso. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui no resumindo do estudo, o que vocês vão ver, o que vocês já viram nesta agenda, tá certo? Bom, em relação à conceituação, a ideia de segmentação é dividir o turismo por características dos turistas, ou seja, da característica que a gente chama da demanda turística. Então, quais são os interesses específicos do meu turista? O turista, neste caso, ele gosta muito da questão de turismo cultural. Então, aí nesse caso, o turismo cultural é um interesse e eu vou tentar trabalhar o que eu tenho no meu atrativo para agradar esse turista. Tá? E a outra maneira, é evidente, é justamente pelo outro lado da moeda, dos atrativos e serviços turísticos oferecidos. Eu tenho uma região onde a questão da gastronomia é algo muito forte. Então eu vou trabalhar na divulgação, no planejamento de roteiros ligados à questão da gastronomia. E aí não precisa ser só a questão do restaurante, pode ser o local da produção de algum alimento, um sítio que produz determinada cultura que está ligada a uma tradição local, né? Então eu vou ter esse olhar sobre quais são as atrações da localidade. Então a segmentação vai trabalhar a segmentação da demanda, que é o interesse do turista, a segmentação da oferta, que é o que eu já tenho. Lógico, o ideal é você casar isso, você buscar a demanda e conectá-la à oferta. Ou seja, eu tenho turistas de determinado interesse, tenho uma localidade com a oferta que bate com aquele interesse do turista e eu os conecto. Tá? Bom, os segmentos turísticos também são importantes, né? Como na questão do planejamento, ou seja, você imaginar a questão do marketing, a questão de investimentos em determinados atrativos, em determinados serviços turísticos, a questão da gestão de serviços, né, que é você se planejar para atender este turista. Pensemos pelo lado, por exemplo, do turismo de aventura. O turismo de aventura, você não adianta só apresentar o serviço, apresentar um rio, comprar os equipamentos para se fazer rafting naquele rio, né? Não é só isso, você precisa ter um serviço de atendimento médico, por exemplo, disponível, porque as pessoas podem se machucar fazendo aquela atividade, né? Então, esse tipo de coisa da gestão de serviços é importante, você agregar todos os elementos necessários à prática do turismo dentro daquele segmento. E por último, a questão das definições mercadológicas. Então, aí é isso, eu consigo, tendo um foco em determinado segmento, procurar qual é o turista que casa com aquele segmento e aí fazer uma análise muito específica do perfil desse turista. Né? Esse tipo de turista, ele se concentra em uma determinada região do país, ele está em uma determinada classe social, ele tem questão de gastos, a disponibilidade de gastos dele tem uma média. Em geral, você consegue fazer essas conexões, tá? Então, a conceituação ajuda justamente na questão de marketing e desenvolvimento de produtos a partir da oferta técnica, ou seja, dos atrativos e serviços disponíveis na região. Alguns segmentos para a gente visualizar aí, né? Para ficar mais claro essa questão de segmentação, o ecoturismo, que é a ideia de vivenciar a natureza, né? De interagir com a natureza, né? Você estar próximo a uma área preservada e fazer atividades ali naquela região, trilhas, né? Às vezes até a questão do turismo pedagógico, ele pode estar conectado ao ecoturismo em uma área de preservação, um parque estadual, um parque nacional. Né? O turismo cultural, que tem uma amplitude muito grande, porque quando a gente fala de turismo cultural, nós estamos falando não só de visitar museus ou locais históricos, nós estamos pensando também na questão de conhecer a cultura local, a gastronomia local, a questão do artesanato vai estar envolvido no turismo cultural, manifestações artísticas e culturais, tá? Então tudo isso, o turismo cultural, ele tem um guarda-chuva muito grande, assim, ele engloba muita coisa dentro dele, tá? Inclusive você pode subfragmentar
o turismo cultural. Você pode pensar em turismo cultural voltado só à visitação museológica de uma cidade, ou só alguma manifestação cultural que é muito importante, às vezes acontece em determinada época do ano, então você faz um roteiro voltado para aquela manifestação cultural. Pensemos no carnaval, por exemplo, tá? O carnaval, ele não deixa de ser uma forma de turismo cultural, quando a pessoa viaja para curtir o carnaval. Bom, o turismo de sol e praia, que aqui no Brasil é fundamental essa ideia das pessoas visitarem uma localidade para curtir a praia, para curtir a paisagem que está relacionada ao mar. Tá? O turismo de negócios e eventos, que na cidade de São Paulo e algumas cidades grandes do interior é algo muito importante, que movimenta demais o setor. Né? Então essa ideia de você ter áreas, centros de exposições especializados para feiras de negócios, né, para grandes eventos. Então você tem essa questão voltada principalmente ao turismo corporativo, digamos, o turismo de negócios. E alguns outros segmentos, para que a gente não deixe de fora essa ideia, o turismo social, que é aquele praticado com incentivo governamental ou de instituições para pessoas que não têm tanta condição financeira que eles possam acessar o turismo em localidades. Estudos e intercâmbios, que tem até agências especializadas nisso, né, em fazer esses intercâmbios tanto de ensino médio, né, o aluno sai daqui, vai cursar o ensino médio nos Estados Unidos, na África do Sul, na Espanha, em outro país, ou mesmo a questão das pós-graduações. Turismo de pesca, nós temos no litoral brasileiro, nós temos nas áreas de grandes rios aqui do Brasil, né, no Rio Tietê, no Rio Paraná, no Rio Grande, então você tem uma estrutura, inclusive, elaborada para atender pessoas que gostam de pescar. Turismo náutico, que é aquele voltado a práticas relacionadas a embarcações, né, a passeios, as marinas que oferecem serviços para manutenção e para guardar os barcos. Né? O turismo rural, que é algo que se fala muito do potencial brasileiro, mas não se desenvolveu de fato isso com grande ênfase no Brasil ainda, né? Apesar de termos grandes oportunidades, nós temos alguns empreendimentos mais pontuais, né? Mas nós temos uma grande possibilidade desse turismo no meio rural. Turismo de saúde, que é algo que às vezes passa despercebido, né? Mas acontece demais. Na cidade de São Paulo tem muita gente que vem fazer tratamentos estéticos, que vem fazer tratamentos médicos, oncológicos, por exemplo, né, relacionados ao câncer, que vem aqui para o Hospital das Clínicas para ter um atendimento no Instituto do Coração, né? E na cidade de Barretos também tem o Hospital de Amor lá, que é o antigo Hospital do Câncer, que tem essa questão do atendimento também pelo SUS, que atende uma grande quantidade de pessoas, e aí a pessoa não vem normalmente sozinha para se tratar, ela traz alguém que vai o acompanhar, e durante o tratamento às vezes ela tem que ficar hospedada em um hotel próximo ao hospital para poder fazer os acompanhamentos, né? Então, isso tudo gera um mercado turístico também, querendo ou não, tá? Existem outros segmentos? Existe. No material da agenda de vocês vão ver que tem alguns que não foram citados aqui, e tem muitos mais, tá? Porque a questão da segmentação, ela inclusive dá margem à criatividade. Imagina que você quer fazer um roteiro ligado a aparições de OVNIs, por exemplo. Né? Então você pode fazer um roteiro de segmentação turística ufológica. Né? Então você vai trabalhar essa questão de localidades que são falados que tiveram aparições, que têm histórias, né? Fazer uma visitação. Às vezes existem conexões de feitos da humanidade que algumas pessoas teorizam que são conectados à existência, à participação de alienígenas naquele desenvolvimento, né? Você tem áreas do mundo inteiro que tem roteiros específicos ligados à produção de vinho. Então a gente chama isso de enoturismo. Tá? O enoturismo é uma segmentação do turismo, é uma parte do turismo cultural, mas é uma segmentação específica. Então você faz um roteiro voltado à produção e ao consumo de vinho. Tá? Então a segmentação ele dá uma margem muito grande. A importância dele é justamente você fidelizar clientes, oferecer produtos diferenciados, e para o guia de turismo isso pode ser uma oportunidade incrível. Você conhecendo a sua cidade, de repente você pode enxergar um segmento que você pode trabalhar melhor e desenvolver um roteiro que você vai poder vender depois. Tá? Então a segmentação é importante ser estudada e entendida por isso. Tá? Ela é fundamental para o desenvolvimento e planejamento do turismo.
Bom, pessoal, lembremos sempre que o resumindo do estudo é só um apanhado do que você vai ver na agenda, tá? Não deixe de ler o material que foi indicado. De preferência, leia os materiais extras que também estão colocados no material didático de vocês, as indicações, tá? Se tiverem dúvidas, converse com o seu tutor e não deixe de fazer as atividades propostas na agenda, tá certo, pessoal? Valeu, muito obrigado!